Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Meio Campo, a edição de número 205, em que a gente vai dar uma rodadinha pelas principais ligas da Europa. Teve bastante jogo interessante nesse fim de semana, principalmente em Anfield, onde o Liverpool levou a virada do Manchester City, com 2 gols nos minutos finais, em um lance que eu tenho certeza que vocês nunca viram antes, no gol do Cherki, que não foi gol, e o Zoboslai expulso por negar uma oportunidade de gol, mas ele não negou porque não teve gol, e o gol foi anulado, e foi uma loucura. O resultado manteve o City na cola do Arsenal e complicou um pouquinho a vida do Liverpool na briga pelo G5. O Manchester United ganhou a quarta seguida e a gente está muito prestes a nunca mais ouvir falar do cara que tem bastante cabelo. A situação do Tottenham está cada vez pior e o Ryan expôs a fragilidade da Premier League com um belo de um gol. Nas outras ligas, ainda tem briga na Alemanha, nada mudou na Espanha. O Paris Saint-Germain parece que finalmente chegou à temporada e eu não sei o que o Luciano Spalletti fez, mas ele fez. E o De Rossi está bravo com o VAR. Boa tarde, boa noite, Felipe Lobo. Já são 7h30, né? Boa noite. Já tomamos nosso café com leite, né? Lanchinho da Boa noite. tarde. Boa noite, Bonsa, nossos amigos e amigas nos acompanhando. Eu sou dos caras, eu sou dos que toma café em qualquer horário, então poderia tomar um café agora também, tranquilamente. Mas não estou tomando, só estou na água. E de fato, a gente teve muita discussão sobre o que é a decisão certa, né? Aí sobre bom senso. Por causa desse lance de Enfield, sendo que foi um lance que no fim não decidiu nada, né? Mas Não, virou uma grande discussão sobre como agir e a regra, e tem aquela coisa que eventualmente as pessoas falam, eu já devo ter falado algumas vezes também, que se essa é a regra tem que mudar. Eu achei que pareceu um pouco exagerado por um lance que pareceu meio óbvio, assim, né? Mas enfim, é. a gente vai falar disso também e me dá a sensação, antes da gente entrar direto no jogo, é que assim, parece que a Premier League quer que tenha alguma briga, mas ainda não tem, assim, uma briga. Tem uma possibilidade, né? Ainda há esperança para quem torce para o Manchester City de que haja uma briga, e essa briga ainda é possível, porque sempre dá a sensação assim, será que agora o Arsenal vai disparar, né? E aí acaba que não disparou ainda. Tem uma vantagem muito boa, né? Não é uma vantagem desprezível de jeito nenhum. Mas ainda não dá para dizer que é um campeonato que tá no bolso do Arsenal, né? Então tem que ficar ligado. Mas acho que os acontecimentos ajudaram bastante a manter aí uma chama acesa. E, por outro lado, deixa o Liverpool numa situação não tão boa assim, né? Sobre o lance, eu tenho essa opinião, que eu sei que é controversa no mundo do futebol, desde a introdução do VAR, né? Que uma vez que o árbitro tem a possibilidade de parar o jogo, ir para o monitor e observar o lance de todos os lados por tipo 5 minutos, o que ele não deveria fazer, mas eles fazem, né, com frequência, as regras deveriam abrir, dar margem para ele tomar uma decisão mais interpretativa ou mais aberta, com base no que é justo, no bom senso dele, e usando as regras mais como um guia condutor, né? Eu entendo que isso é controverso, porque a, o árbitro tem que ser bom, né, para poder ter essa liberdade, e muitos deles não são, então eu entendo por que não faz. Esse é um lance que, assim, a questão é que ficou ruim para os dois, né? Porque o City teve um gol a menos, o que tudo bem, não é um desastre, duvido que ele vai perder o título por um gol, mas teve um gol a menos, né? E o Liverpool vai ficar sem o Zoboslai na próxima rodada. Então, o árbitro poderia só não dar a falta, né? Ninguém ia reclamar se ele não dá a falta. Teve falta. Ele acertou a decisão foi correta, certo? Dentro do manual foi uma decisão correta, não tem que
criticar. Mas ele poderia só não dar a falta. Tipo, acaba o jogo e ninguém vai ter os analistas de arbitragem, de Twitter, lá, os especialistas, vão falar: olha que interessante, ele deveria ter expulsado o Szoboszlai e anulado o gol. E ninguém ia lembrar. Mas ele preferiu seguir a regra, também não dá para culpar o cara por fazer isso. Mas eu acho, no geral, não estou cobrando a implementação disso imediatamente, porque eu sei que é difícil. Mas eu acho que como conceito, principalmente após a chegada do VAR, eu acho que os árbitros deveriam ter mais liberdade para interpretar as coisas. Sobre a briga pelo título, quando o Liverpool estava ganhando por 1-0, a minha sensação era acabou. Né? Estava subindo para 9. Eu não vejo o City com essa regularidade, esse desempenho alto, o embalo de ganhar 13 jogos seguidos. Né? Em rodadas anteriores, em campeonatos anteriores, faltando 13 jogos, você pensava, tá, vai ganhar os 13 e já era. Então, com a virada, né? Assim, só um jogo, mas é uma mudança muito grande, né? De 9 para 6 pontos, porque ainda tem um confronto direto. E aí, a questão do City é levar o título até o confronto direto, né? Que é bem parecido com como está na Alemanha. E aí o City só precisa de uma derrota do Arsenal, desde que o City ganhe os outros jogos. Então, acho que ainda tem uma briga, ainda tem algo a se acompanhar, né? Mas essa partida também mostrou, assim, um pouco do porquê o Arsenal está tão à frente, né? Porque foi um jogo de tempos muito diferentes. O primeiro tempo, eu acho que o City dominou mais. Ele teve a posse de bola, ele estava jogando ali bastante pelo meio. O Guardiola entrou com bastante foco no meio-campo. Só que tirando a escapada que o Haaland deu no primeiro minuto, que o Alisson saiu bem do gol, ao contrário da outra vez que o Alisson saiu do gol, o City criou muito pouco. Né? O Liverpool até teve alguns lances de perigo ali, mais ou menos na metade do primeiro tempo. Então foi um Liverpool estranho ali naquele jogo, naquele momento, jogando em casa, mas bastante recuado, permitindo que o City dominasse a bola, sem pressionar tanto, e como tem acontecido, né, pouca fluidez no ataque. No segundo tempo as coisas mudaram um pouco, o City até teve algumas chances de média distância, teve uma outra oportunidade, mas o Liverpool cresceu, né, e se manteve mais no ataque. O Ekitike teve duas ótimas oportunidades, né? Duas boas oportunidades. Não acho que foram gols gritantes perdidos, mas ele poderia ter marcado os dois ou um deles, pelo menos. Né? Foi uma finalização ali de primeira da entrada da área, um pouco dentro da área, e uma cabeçada que ele pega meio no contrapé, que ele tenta jogar perto da área. São gols que bons centroavantes perdem, mas ele perdeu os dois. E o Liverpool perdeu a chance de abrir o placar ali. E aí teve o golaço de falta do Szoboszlai, que é uma história em si, né? De repente, o cara virou um... De repente não, é que tinha o Arnold na temporada passada, e o Arnold tinha mais moral no clube, e ele cobrava as faltas com mais frequência. E ele aparentemente não é um cobrador tão bom quanto o Szoboszlai, que agora é um cobrador de falta, e já fez, acho, 4 gols de falta nessa temporada. Que hoje em dia é muita coisa, né? O gol de falta tá meio que em extinção. E aí parecia que era mais uma vez, mais uns 1-0 contra um dos primeiros colocados com um gol de falta, né? Como foi contra o Arsenal. Só que a questão é que o Liverpool, que na temporada passada foi tão bom em controlar o jogo quando estava em vantagem, não fez isso dessa vez, né? Antes mesmo do gol do Bernardo Silva, teve vários momentos em assim, o Liverpool estava com 7 jogadores no ataque, o Liverpool estava permitindo o contra-ataque do Haaland, não estava mantendo posse de bola, coisas que o Liverpool fazia na temporada passada, não conseguiu fazer dessa vez. E aí ele se abriu para os minutos finais de confusão ali, né? E aí o jogo pode ser muito bem separado nas individualidades, né? Porque eu acho que coletivamente foi um jogo muito parecido. Foi um jogo em que cada time dominou um tempo e criou algumas chances, até que o Liverpool criou um pouquinho mais, chances um pouquinho mais perigosas, mas o Liverpool estava ganhando na individualidade do Szoboszlai e acabou perdendo porque o próprio Szoboszlai, inclusive, né, errou na linha de impedimento ali, deixou o Bernardo Silva em condição,
o que acontece quando meias jogam na lateral, né? Isso é uma daquelas movimentações, daqueles aspectos da posição que acho que você precisa realmente de vivência, né? Então ele ficou ali um pouco perdido e permitiu o Bernardo Silva, mas o Haaland foi muito esperto na jogada, de se antecipar e dar aquele toque de cabeça, né? Até ali em algum lugar que pareceu um gol de futebol inglês à moda antiga, né? Que é jogar a bola no cara alto e aí ele escora para o cara pequeno mais rápido entrar no espaço. E foi mais ou menos isso que aconteceu, e depois, no fim, o Alisson também errou, saiu afobado do gol e acabou cometendo o pênalti. Então, no geral, o jogo acabou sendo decidido nas individualidades, mas acho que coletivamente foi bem equilibrado, com falhas e méritos, porque esses dois times nessa temporada, né, são os dois times que dominaram a Inglaterra antes dessa temporada, mas nessa são dois times bastante falhos, são dois times que têm bom nível de vez em quando, o City melhor do que o Liverpool no geral, mas o Liverpool também encaixou bons jogos essa temporada, mesmo cheio de problemas, mas que não tem tanta a mesma regularidade da temporada passada, e acho que isso ficou exposto durante a partida. Eu acho que uma coisa que você falou, eu acho que resume bem isso. Esse jogo mostrou o, como esses times são bons e, ao mesmo tempo, por que eles não estão brigando pelo título diretamente. Porque eles têm momentos ali que você vê como esses dois times podem render bastante, podem causar problemas a basicamente qualquer adversário, né? Que enfrentarem, de qualquer nível, de todos, do nível mais alto. Mas também por que eles sofrem em alguns momentos, mesmo contra adversários piores do que eles, né? Nesse caso não era isso, né? Eram times equilibrados, mas esses times mostraram que tem ali seus problemas. Isso que você falou do Szoboszlai jogando de lateral é uma das falhas que, assim, é uma falha de elenco, inclusive, né? Do Liverpool, que não conseguiu repor essa posição. E eu fico com a sensação sempre que você tá improvisando o Szoboszlai ali. Ele foi bem em alguns momentos que foi colocado ali, mas é sempre esse risco que se corre, né? E eu sei que não dá para prever tudo que vai acontecer, todas as lesões, mas é um problema quando você Eu vou precisa discordar contar de por tanto você. tempo, né? Eu vou discordar de você porque, tipo, na prática tem três laterais para jogar antes dele, né? E aí, se os três machucam, realmente você vai fazer o quê? Contratar quatro, né? Tem o Bradley, tem o Frimpong, que são os dois titulares, né? Que são os dois principais da posição, e ainda tem o Joe Gomes, que é tipo o coringa da defesa, né? Os três estão machucados. Aí realmente eu não acho que faria muito sentido ter outro lateral para jogar só nessa situação. Acho que não é nem falha de elenco desse sentido, é só que realmente concentrou muitas lesões nessa posição. Então, acabou que virou um problema ali. E, e esses, assim, acontece isso, né? Os centroavantes, como você falou, perdem gols, é normal, nenhum centroavante marca todas as oportunidades que tem, mas em alguns jogos isso é mais importante do que em outros, né? E contra adversários que são mais fortes e mais perigosos, isso tende a pesar um pouco mais. Aconteceu dessa vez. O Haaland, por exemplo, não tinha marcado em Anfield até hoje, né? Desde que chegou ao Manchester City. Acho que isso mostra um pouco como o Manchester City tem sofrido, né? Para jogar em Anfield. Não é um jogo, mesmo nos melhores anos do City, né? Nos anos mais brilhantes do City, que foram vários. Jogar em Anfield nunca foi bolinho, né? Nunca foi um passeio no parque. Mesmo quando os times estavam em momentos muito diferentes, né? A maior parte das vezes esses dois times estavam sendo protagonistas, né? Estavam brigando ali, muitas vezes um contra o outro pelo título, mas me deu a sensação que esses dois times mostram muitos problemas também. Ainda não são times consistentes nem dentro do jogo, né? Como você teve momentos ali que o Liverpool parecia melhor, parecia mais dentro. Teve momentos que o City pareceu que conseguiu entrar no jogo, mas os dois times mostraram problemas. E tem, assim, esse lance, o lance que no fim virou uma discussão sobre a arbitragem, né, do gol anulado
do Cherki. Eu acho até que o árbitro quis não criar confusão, mas o VAR não deixou, assim, porque ele deu o gol, ele não marcou as duas faltas, porque as duas faltas aconteceram e as duas faltas foram muito claras, né? O Szoboszlai faz uma falta que é para expulsão, era uma falta clara, só que o Haaland não caiu. Se o Haaland cai, ele ia ser expulso e acabou. Aí o árbitro também poderia deixar a bola rolando e a bola entrar, e aí ele daria a vantagem e não teria problema nenhum. O problema foi que o Szoboszlai fez a falta, o Haaland não caiu, e aí o Haaland faz a falta no Szoboszlai que tiraria a bola, né? Assim, tava parecendo que ele chegaria para tirar a bola. Então, ele deixou rolar, o gol saiu e o VAR chamou. E quando o VAR chama, ele não pode falar que não tem falta ali também, né? Acho que é uma situação um pouco... Ele ficou um pouco numa sinuca de bico, porque ele deixou rolar e ele daria o gol, talvez se não tivesse o VAR, me deu a sensação que ele não vai mudar nada, então ele dá o gol. Ele sabe que foram duas faltas, ele sabe que as duas faltas aconteceram, né? E as duas foram muito claras, assim, não tem muita discussão. Mas é isso, quando ele é chamado pro VAR, se ele deu a vantagem, né? Ele viu a falta que o Szoboszlai fez, ele deu a vantagem e a bola entraria. Só que aí o Haaland anulou a própria vantagem quando ele faz a falta também. E aí ficou uma... Eu entendo a situação do árbitro, porque ali, quando ele é chamado ao VAR, e provavelmente o VAR falou, você tem que vir ver uma falta, possível falta no lance, eu acho que ele já foi sabendo que tinha falta, porque ele viu, né? Então, eu acho que ficou uma situação que não tinha muito jeito, porque eu acho que ele acertou, é o que tem que fazer mesmo. Ele marcou a falta, porque não daria pra dar... Ele deu a vantagem e o Haaland fez a falta, então... meio que não tinha o que fazer, porque se ele volta pro campo e fala não aconteceu nada, é gol, eu acho que é uma situação um pouco ridícula também, né? Porque então é uma confusão. Ele poderia, teve gente que falou, poderia ter encerrado o jogo antes. Por que ele deu a vantagem? Porque eu acho que ele pensou, e acho que ele pensou certo, né? Porque que na hora que o Szoboszlai faz a falta, a bola ia entrar. Sim. Então ele esperou pra ver a bola entrar. Só que se entra, ele é expulso igual. E o gol não vale. Se entra, ele dá o gol e segue o jogo. Não, mas a bola entrou. A bola entraria. Então, só que a bola entrou. Só que ele deu a vantagem. Só que quando ele deu a vantagem, o que aconteceu? O Haaland foi lá e ele fez a falta. E aí ele impediu que o Szoboszlai tirasse a bola. Então ele criou... ele deu a vantagem. Então, teoricamente, acabou ali. Só que aí o Haaland fez a falta. Então ele teria que dar essa falta. Só que se ele não pode dar essa falta e não dar a anterior. Então, porque ele deu a vantagem da anterior. Então virou uma situação meio patética. Mas eu acho que ele não tinha muito o que fazer, né? Ele fez o que ele podia, que era deixar rolar. Ele não marcou nada. Mas na hora que o VAR chamou, eu acho que ele não tinha muita opção de falar, pô, galera, eu dei o gol porque foda-se. Mas... então a minha questão com dar vantagem é que, assim, ele, teoricamente, você dá a vantagem para não atrapalhar o lance, né? Caso o time, um time tá com um ataque perigoso, sofre uma falta, você dá a vantagem para não atrapalhar o lance. Exatamente. E teoricamente, para não atrapalhar a marcação de um possível gol por uma falta que, né, não tenha interferido tanto assim. Só que se ele dá a vantagem e sai o gol, só que mesmo assim o gol é anulado, então por que ele deu a vantagem? Porque não tinha um resultado ali que não voltasse com a falta. Se sai o gol, é falta. Se não sai o gol, é falta. Não, então só marca a falta. Gol, é que se sai o gol sem o Haaland... Então, o lance na hora que o Haaland sofre a falta, se ele tivesse caído e a bola entrado, não ia ter discussão nenhuma. O juiz ia ter dado o gol e não ia ter a expulsão porque ele deu a vantagem. Só que o problema é que ele deu a vantagem, o Szoboszlai faz a falta, aí depois o Haaland faz a falta no Szoboszlai, impediu o Szoboszlai de tirar... E ele deu o gol mesmo assim, porque ele falou, bom, no fim das contas, saiu o gol. Mas aí na hora que... E aí, se o VAR não chama, eu acho que não daria problema nenhum, assim, não aconteceria nada. Mas aí na hora que o VAR chama e o VAR fala, teve falta no lance, acho que ele não pode falar pros caras,
Até pode, né? Mas assim, eu vi que teve as duas faltas, mas eu Mas preferi dar depois o ele gol. levaria Mas vira bronca, um erro, né? aí o Como é que ele chefe da vai explicar arbitragem ia pros caras falar, que, sim, né? sim. Você teve duas faltas, você não deu nenhuma. Tipo, Enfim, fica uma situação um lance pouco muito louco. ridícula, assim. É que foi um pouco burro dos dois, né? Foi burro do Soboslai, porque assim. E eu entendo, Foi. porque assim, eu já fiz Que isso em tava pelada muito do pior, desespero né? ali, Não né? acho que é normal. O cara tá 800 minutos segundo tempo, perdendo, puto. Ele não tá. Você não tá tomando uma decisão, tomando um cafezinho no ar-condicionado, né? Você tá correndo 50 metros pra pegar um trator como o Haaland, que tá correndo igual um animal e já tinha passado, né? Tava claro que ele ia Sim. chegar na frente. Então, assim, que é uma decisão, não é a melhor decisão, né? Você faz a falta, porque se ele derruba o Haaland, se ele consegue derrubar, Não. ele ia ser expulso enfim, não mudaria o resultado do jogo, né? E o Haaland também não foi muito esperto, né? Porque quando ele faz a falta, ele anula a vantagem. Quer dizer, ele correu o risco do árbitro parar e dar a falta dele. Então eu achei que os dois não foram muito espertos. O que, assim, faz parte. É isso que a gente tá falando aqui, vendo muito depois e vendo com tranquilidade no ângulo de cima. E eles estão correndo lá um contra o outro, com a cabeça quente, com adrenalina no corpo. É óbvio que é muito mais Sim, difícil. É que no fim foi uma decisão ruim dos dois. O árbitro tentou dar uma sim. decisão mais ou menos razoável e no fim não teve muito o que fazer. Ainda bem que não mudou o resultado geral do jogo. Não, Porque se tivesse 1-1 ou 0-0, putz, aí ia ser difícil mesmo. E aí talvez, e eu até vou especular aqui, se tivesse 0-0, talvez o árbitro se impusesse e falasse: não, teve duas faltas, mas no fim o resultado. Talvez ele comprasse essa briga, né? Para defender a decisão dele. Mas ali, acho que. Não sei, não valia muito, assim, né? eu não valia. Eu falei que vai fazer diferença, mas assim, o saldo de gols está próximo entre Arsenal e City, né? Então pode ser que faça. Mas é que assim, um título decidido no saldo de gols é tipo uma coisa raríssima, né? Mas tá 32 a favor do Arsenal, 27 a favor do City. O Arsenal tem 6 pontos de vantagem. E o Liverpool caiu, tá em sexto e ficou a 4 pontos do quinto lugar, né? Essa temporada complicada do Liverpool, que chega ao seu segundo terço, no começo era meio que, tá no começo ainda, vai dar tempo. E no segundo terço, o Liverpool foi meio que se segurando com uma vitória aqui, uma ali entre os primeiros lugares, né? Agora ele vai precisar realmente dar uma resposta, porque se continuar nesse ritmo, nesse aproveitamento, vai ficar fora da Champions League. Porque tem que tirar 4 pontos em relação ao Chelsea para se classificar, isso contando que a Inglaterra vai receber a quinta vaga, o que é muito provável que aconteça. Quase Não, já certo, tá inclusive. garantido. Já, Então, não, já então garantiu é a 3 hora. pontos. Né? Então é a hora do Liverpool realmente aparecer ou vai ficar sem Champions League na próxima temporada e aí é complicado financeiramente, né? Principalmente depois de tudo que gastou na temporada passada, embora tenha também recuperado bastante. Outra coisa que aconteceu na Premier League foi a quarta vitória. Oi, desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia só comentar que, assim, se for pra Champions League, já vai ter uma discussão bastante justa se o Arne Slot tem que continuar ou não. Se ele não for pra Champions, eu acho que não tem discussão, né? Se ele não conseguir a vaga, eu acho que tá muito claro o que vai acontecer, né? Acho que não vai ter nem discussão. E o Bonsa travou aqui, acho. Aparentemente não foi só pra mim, né? Acho que travou mesmo. O Bonsa ficou tão. Ah lá, agora voltou. Voltou? Não, não voltou. É... Que é isso, o trabalho do Arne Slot Voltou? certamente será questionado. Ah, agora voltou. Mas é isso, né, Bonsa? Acho que existe discussão se ele for pra Sim. Champions. Se ele não for pra Champions, acho que não tem nem discussão, né? Pode passar no RH, né? Assim, o Liverpool ele não gosta de demitir treinador, né? Ao contrário de outros clubes, ele não gosta de demitir treinador. Não falo nem isso como mérito nem demérito, porque às vezes atrapalha também, né? Mas não gosta de demitir treinador, demite muito pouco, né? Então precisa realmente de um motivo. O motivo, por exemplo, é que a comparação que estavam fazendo nas redes sociais
ontem, é que a campanha do Slot nessa temporada é muito parecida com a do Roy Hodgson, que é que é um dos piores técnicos que já treinaram o Liverpool. Até acho que ele é um bom técnico, mas a passagem dele pelo Liverpool foi horrível. E essa é esse meio que tá o ritmo do Liverpool nessa temporada, né? Então tem vários fatores mitigantes, muitos, né? Inclusive, principalmente o Jota, tem a questão de jogadores caindo de rendimento, tem os novos reforços, tem muitas coisas. Mas o negócio não tá andando, né? E ficar fora da Champions League é realmente, assim, financeiramente muito ruim. E o Slot, ele tem crédito pelo título, claro, mas no fundo todo mundo também pensa, tipo, ele foi bem, mas o time era do Klopp, né? Ele meio que conduziu. Então não foi assim, um trabalho autoral, não foi foi uma questão assim, ele conseguiu fazer aquilo, mas ele manteve muita coisa que o Klopp tinha deixado e conduziu muito bem. Mas isso não dá tanto crédito quanto realmente ganhar uma Premier League com o time que você montou, você idealizou, com o seu estilo de jogo e tudo mais. Então o crédito dele não é tão grande assim. Parte da torcida que eu sigo tá bem irritada com ele. Eu não gosto de tirar grandes conclusões de quem eu sigo no Twitter, mas é meio que uma sensação, sim, de que a coisa pode, caso não vá para a Champions League, ou dependendo de como for o fim da temporada, né, que o cargo dele fica bastante ameaçado, principalmente com o Xabi Alonso livre no mercado, né, que é um cara que tem bastante história com o Liverpool. O Manchester United ganhou 4 vezes seguidas. Ganhou do Tottenham agora por 2-0. E pode falar qualquer coisa, né? Mas, inclusive sobre o nosso amigo lá do cabelo, mas a quantidade de tempo que isso perdurou, né? Muito mais do que deveria, também assim, como que o United demorou tanto para ganhar 5 jogos seguidos, né? Ainda nem ganhou. Mas é porque realmente é uma regularidade rara, essa que o Carrick conseguiu no Manchester United, mesmo que gosto de reforçar o tempo inteiro. Não se empolguem demais, porque tipo, já aconteceu coisas parecidas antes, nesse momento pós-Ferguson. Mas realmente, assim, ganhar a sequência de adversários que o Manchester United enfrentou, ganhar 4 jogos seguidos, e eu acho que entre os méritos do Carrick, então, o primeiro deles é fazer o simples, né? Então, 4-2-3-1, vamos jogar com pontas pelos lados. O Kobe Mino, vocês queriam que jogasse? Vai jogar. Adianta o Bruno Fernandes e é um time normal. O outro é conseguir evitar que o Manchester United se sabote ao longo do jogo. Porque porque não é que foi uma tragédia todos os jogos do Manchester United nos últimos anos. Inclusive, com o Rubem Amorim, com o Solskjaer, o Manchester United às vezes fazia bons jogos, só que dava um jeito de perdê-los, né? Criava chance, perdia, deixava contra-ataque, cometia falta, era expulso, pênalti, um monte dessas coisas. Nada disso aconteceu nesses 4 jogos. O jogo contra o Fulham ficou um pouquinho mais nervoso, mas você teve ali um Manchester United mais composto em campo, com mais coragem, com mais, né, você vê os jogadores estão mais confiantes, né? E isso, ainda mais numa Premier League que não tem tanta gente voando, pode te levar já muito longe, né? E levou o Manchester United ao 4º lugar, né? Com 44 pontos, tem uma a mais do que o Chelsea. O teto provavelmente é esse, talvez terceiro, talvez passar o Aston Villa. Não tem nada no resto das outras competições, né? Já está eliminado de todas. Então, assim, legal, mas o máximo que o Manchester United consegue nessa temporada é uma vaga na Champions League. Então, como aproveitar esse tempo, né? É aproveitar para ter certeza sobre o que é o Carrick e sobre os jogadores que tem à disposição. Inclusive, quais que você quer manter, quais que você quer mandar embora. E, inclusive, uma vez que a vaga tiver mais confortável, comece a usar uns garotos, né? Que de vez em quando
é o perfil do Manchester United, é o DNA do Manchester United, não estou falando dos times sub-21, mas assim, começa a dar em alguns jogos que já estão mais controlados e tal, porque é como o Manchester United pode aproveitar esse momento, caso ele continue, né? Também pode ser que daqui a pouco ele perca 5 jogos seguidos e é outra história, mas só para colocar um pouquinho de pés no chão, assim, legal, o Manchester United ganhou 4 jogos, se colocou na briga por vaga na Champions League, mas ainda assim não é uma grande temporada do Manchester United, mesmo que consiga. Então também é bom aproveitar esse momento para já se preparar para a próxima. Assim, o simples fato de não ter acontecido 4 vitórias seguidas nos últimos 4 anos, 3 anos, faz um tempão. O Rubem Amorim nunca conseguiu, enfim, muita gente nunca conseguiu. O fato de demorar tanto já mostra que, assim, isso não é grande conquista, né? Assim, legal, é bom que o time consiga sair do buraco que se meteu, mas ainda isso é só, assim, só tirou o pé do fundo do poço. Assim, ainda pode escorregar e cair de novo, né? Não estamos dizendo, né, uma recuperação. Se na temporada que vem fizer uma temporada consistente de brigar ali em cima o tempo todo, aí a gente pode falar de recuperação, né? E acho que tem uma missão que o time já precisa pensar é substituir o Casemiro, né? Que tem um papel importante e o time não achou um substituto para ele, né? É meio parecido com o que aconteceu com a seleção, né? A seleção brasileira não achou um substituto do Casemiro e o Manchester United vai ter que achar. Já estão falando até do Tonali, né? Se vai buscar o Tonali para ser o substituto. Não sei quem vai ser o substituto, mas precisa buscar uma solução. Pode até ser que esteja no elenco aí, como você falou, o Manchester United durante muito tempo, né? Já faz algum tempo que não tem sido, mas se acostumou a colocar garotos para jogar ali, ter uma tradição, né? Uma tradição que foi quebrada recente, inclusive, né? De pelo menos ter um relacionado, né? Pelo menos um relacionado das suas categorias de base durante foram muitos anos, assim. A era Ferguson basicamente inteira foi assim, e era um recorde que se manteve até pouco tempo atrás. Então precisa pensar nisso e talvez testar mais isso em alguns jogos. Por enquanto ainda está muito recente mesmo, como você falou, mas acho que tem alguns sinais positivos. Assim, você tem o Diallo, que é um cara que já está estabelecido, consistente, é um cara que vai ser importante, tem sido importante. Outros jogadores assim que acho que tem se mostrado à altura do que precisam fazer para estar no Manchester United, como é o próprio Matheus Cunha, que acho que tem ganhado espaço ainda que gradualmente. O Mbeumo, acho que tem feito... Nenhum deles é um cara decisivo, assim, de nossa, tá jogando um absurdo. Mas a gente não tá nesse estágio, né? O Manchester United tá vindo de qualquer jogador que ia para lá afundava, né? Um barco com um furo no casco, né? Então, estancar esse problema já é um início. Também acho que o Manchester United não pode se empolgar com o Carrick, porque tem que esperar um pouco o que vai acontecer. Inclusive, o ideal, mesmo que ele ganhe todos os jogos daqui até o final, seria contratar um técnico, colocar o Carrick ali na comissão e trabalhar com o Carrick para ele ganhar experiência, para poder gerir as crises que virão, né? Não tem jeito de você não viver crises em um clube desse tamanho, né? Sempre vai ter algum problema. Então é difícil um técnico que começa no topo, né? E que se mantém lá durante muito tempo, né? A gente vê que são muito raros os que conseguem fazer isso. Talvez o Guardiola seja um dos pouquíssimos que conseguiu, né? Estreou já no time de ponta e se manteve ali para sempre. Mas mesmo você pegar os nomes mais famosos, quase todos passaram em algum momento ou por uma função de auxiliar ali. Aqui ou aí? Aqui, não sei. Tá Continua. rolando? Não, normalmente os técnicos ou são auxiliares em algum momento no time principal, né? Ou passam por times menores, ganham experiência, né? Então o próprio Mourinho não só passou por vários anos de experiência
nas comissões técnicas, né, no próprio Barcelona, do Bob Robson, que ele trabalhou ali primeiro como tradutor, depois como auxiliar, depois foi trabalhar no União Leiria, depois que foi trabalhar num time grande, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado por isso, assim, é exceção o cara que... Não que o Carrick já não tenha trabalhado, ele até já tem um trabalho, né? Mas ainda é um trabalho curto, Sim. né? Um trabalho que não foi brilhante também, né? Não é que ele fez um trabalho espetacular e que você puxa, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, pelo menos, assim, mostra... O que eu acho que não dá pra dizer, Bons, é que os jogadores mudaram completamente. Assim, não me parece um caso de... que os jogadores não gostavam do Amorim. Me parece um caso de que o técnico fez o básico, como você falou, arroz com feijão, e isso parece mais fácil para os jogadores do que era com o Amorim, que parecia uma ideia boa, mas muito rebuscada e complexa e não só porque os jogadores não são bons, mas porque talvez ele não tivesse jogadores que ele talvez imaginasse que seriam ideais para aquilo, né? Isso com certeza foi parte do problema. O Tottenham está melhor que o Tottenham, pelo menos, né? Eu queria só mais dois destaques rápidos de Premier League. A excelente temporada do Brentford, que agora está empatado em pontos com o Liverpool, porque quando o Thomas Frank sai do Brentford e eles promovem o treinador de bolas paradas e ainda perdem o Wissam, o Mbeumo e o Norgard, eu pensei, ok, a gente tem aqui um candidato ao rebaixamento. E ao contrário, né, o Brentford está ali brigando por vaga nas competições europeias e quem está na parte de baixo da tabela é o novo time do Thomas Frank. E o golaço do Ryan também merece, né, o seu destaque. É verdade, acho que era o Digne ali na jogada, né? Que ele vira um cone pro Ryan dar a volta, mas enfim, ainda assim, bastante personalidade do garoto para, no seu primeiro jogo como titular, fazer isso e acertar uma bela finalização também no canto do goleiro do Aston Villa. Vamos mudar de país, porque já foi muito tempo de Premier League aqui. O Bayern de Munique deu uma resposta, entre aspas, né? Porque, enfim, depois de 2 rodadas sem vencer, né? Goleou o Hoffenheim, que era o terceiro colocado, e vinha de 5 vitórias consecutivas. E foi uma goleada, foi 5-1, mas o primeiro gol sai de um pênalti, né? Que o Luiz Dias sofre. O Hoffenheim tem um jogador expulso, e mesmo com um a menos, o Hoffenheim acerta a trave, exige uma grande defesa do Neuer e empata com o Kramaric depois de um erro do Neuer. É que aí, logo depois, outro pênalti sofrido pelo Dias e o Harry Kane converte os dois. Depois o Dias marca 3 vezes, né? Foi uma excelente partida do Luiz Dias e o Bayern de Munique goleia o terceiro colocado para, né, não deixar as coisas saírem do controle. Até porque o Dortmund tá voando, né? 5ª vitória consecutiva, agora é o dono da sequência de 5 vitórias. O Wolfsburg ameaçou bastante, né? O Wolfsburg está numa temporada bem complicada, né? Tá na zona de rebaixamento. Chegou a ter 2 contra-ataques, uma bola na trave para fazer o segundo gol, para fazer o gol da vitória, antes do Guirassy marcar a 4 minutos do fim. Foi o 4º gol do Guirassy nessa sequência, que teve... O Guirassy passou por uma seca nessa temporada da Bundesliga, né? Ele marcou bastante nas primeiras rodadas, depois passou várias sem marcar, e agora marcou 4 vezes nas últimas 5, inclusive 3 nas últimas 2. E para mim, o Niko Kovac está fazendo aí um trabalho melhor do que eu esperava, né? Acho que quando ele foi contratado pelo Dortmund, eu achei que ele era um técnico tampão, que ele estava sendo meio que esquentando o banco para o próximo treinador, mas já desde o fim da temporada passada, o Dortmund está sendo um time bem mais consistente do que o normal. A questão é, talvez ele não entregue o teto necessário para realmente tirar um título do Bayern de Munique, quando o Bayern de Munique está assim. Mas para o Dortmund, né, uma temporada em que não deu de novo e fomos vice-campeões, tá bom, pelo que os últimos 2 anos, principalmente, que foram um pouquinho mais complicados lá no Signal Iduna Park. 8 vitórias e 2 empates em 10 rodadas para o Borussia Dortmund, e tem mais 2 antes do clássico. E aí a questão é a mesma de Arsenal e City, né? O Dortmund tem que chegar nesse clássico pelo menos com esses 6 pontos de vantagem, e aí ganhar o clássico, e aí botar um pouquinho de pressão no Bayern, para tipo, ter um pouco de emoção.
O problema é que uma delas, esses jogos do Dortmund, vai ser contra o Leipzig, que ganhou terreno no segundo pelotão, graças aos tropeços do Leverkusen e do Stuttgart, que conseguiu perder do São Paulo, que não vencia 6 jogos e está lá, está começando a esboçar uma reação para escapar do rebaixamento e também graças ao tropeço do próprio Hoffenheim. É isso aí. Nada sobre a nada a Alemanha. acrescentar. Só pra. Só que o Hoffenheim era uma Tudo das bem. grandes sensações do campeonato, né? Era. Então, não é uma vitória qualquer do Bayern. É um time que Sim. vinha numa sequência muito boa, brigando aí por vaga europeia. Então, é uma vitória bem relevante. O Bayern é uma situação parecida com a do Arsenal, mas acho que com um lastro maior ali, em todos os sentidos, né? Não só dos pontos, mas porque é muito mais difícil acreditar no Dortmund protagonizando uma virada épica, né? Mesmo que hoje esteja numa ótima fase, mas é difícil de imaginar Sim. isso. Última nota da Bundesliga, Albert Riera, falando em reforços ruins do Liverpool, estreou no comando do Frankfurt e levou empate do Union Berlim aos 87 minutos. Faltavam 3 para acabar o jogo. Falando nisso, inclusive, né, acréscimos, na Série A o De Rossi ficou bastante bravo com o pênalti que foi concedido ao Napoli na derrota do Genoa por 3-2. Ele falou, não sei mais que esporte estou treinando. Mas ele até fez, eu achei, nas reclamações dele, um bom ponto em relação à questão do erro claro e evidente, né? Que era a história quando o VAR chegou e o que é claro e evidente foi bastante flexibilizado desde então, né? Porque é uma questão de percepção, né? Porque se o VAR deixa passar, aí a semana inteira é tipo, como que ele não apontou isso? Aí teria que vir alguém falar. A gente achou que era errado, mas não era claro e evidente, era só meio escuro e duvidoso. Então a gente não falou nada. Aí é uma outra discussão. Então os árbitros da prática, apesar da instrução do claro e evidente, os árbitros da prática, na prática eles levam para o duvidoso já chama, né? Para meio que também para se proteger. Mas eu achei pênalti. Eu não sei o que você. Assim, no Vergara. Então, eu acho duvidoso, mas é um tipo de lance que, assim, como você falou, o árbitro, o que ele marcasse ali, eu acho que deveria manter, né? Não, independente de qual a decisão. Porque é uma decisão que pode cair para os dois lados e eu entendo ele marcar e entendo ele não marcar. Assim, não é um pênalti super claro, né? Assim, super evidente. Né? É um lance faltoso que você pode interpretar como falta, mas, né? Eu entendo a raiva do De Rossi porque é difícil, né? Quando é um lance assim a favor do time maior, a tendência é sempre que se marque, né? Isso é qualquer lugar do mundo, né? Sempre assim, o time Sim. mais badalado sempre tende a receber quando tá meio tá no muro assim, né? Sempre cai pro lado mais forte. Então eu entendo a revolta, mas não acho que é um lance que você pode achar absurdo a marcação do pênalti. Assim. Você pode discordar, e tem vários lances que são assim, né? Mas não dá pra dizer que o árbitro, nossa, cometeu um erro grave por causa disso. Em campo, o McTominay brilhou de novo. Ele deu o chute pro gol do Højlund, depois marcou um golaço de fora da área. E a vitória manteve o Napoli, pelo menos, na cola do Milan, ainda que, né, da Inter esteja um pouquinho mais complicado. O Napoli tem 49 pontos e tá a 1 do Milan, que tem um jogo a menos, e tá a 9 da Internazionale. E a questão do VAR virou meio que assunto na Itália durante o fim de semana. O Gasperini também expressou solidariedade ao De Rossi antes do jogo da Roma. E o Spalletti, ele mudou um pouco o assunto, né? Ele saiu do claro e evidente para falar sobre contato. Ele tá bravo porque, né, contato, porque é uma questão do VAR também, né? Porque aí o contato na câmera lenta do VAR muitas vezes parece falta, quando no jogo em si não parece, né? Isso é uma discussão que a gente tem tido bastante também.
Inclusive, no jogo, no empate da Juventus com a Lazio por 2-2, nem foi por causa disso, né? Mas ele estava bravo também porque o VAR anulou um gol do Koop Miners por um impedimento que foi do Thuram, mas antes parece ter tido também um pênalti no Cabal. Ele leva uma por trás e o árbitro não marcou o pênalti, mas anulou o gol. Só que aí ele foi dar um exemplo, ele estava ao vivo, né, com a repórter, e aí ele vira para a repórter e fala: posso te dar um beijo? E aí, tipo, não espera a resposta e dá, tipo, um beijinho no ombro da repórter. A repórter, tipo, tá, dá risada, né? Mas assim, o que ela poderia fazer ali, né? Primeiro que ele não deu tempo dela responder, e segundo que ela também vai dar um tapa na cara do técnico da Juventus ao vivo. Mas foi um pouquinho no limite ali do Spalletti, né? Nessa situação, até não causou nenhuma polêmica depois, mas foi um jeito muito, muito estranho dele dar o exemplo de que às vezes um contato como um beijo não é uma falta, né? É só um contato. Era esse o ponto que ele quis fazer e essa foi a maneira que ele escolheu de fazer esse ponto. Foi uma maneira bem ruim, né? É, Assim, acho que ele não faria isso com um repórter homem, né? Então acho que esse é acho o. que não. Acho que isso pra mim é o que determina se ele passou ou não do limite, é isso, assim. Ele não faria isso se fosse um repórter homem. De qualquer jeito, assim, eu entendo o ponto que ele quis fazer, e a gente fala muitas vezes disso, né? De que às vezes o VAR é mal utilizado, né? A ferramenta existe para ser usada, mas quando você vai num lance interpretativo de falta, né? De contato, tem que ser em tempo real, né? Assim, tem que ser na velocidade normal. Não pode ser em câmera lenta, porque senão realmente em câmera lenta sempre tem a chance de tudo parece um pouco mais dramático, né? Então não dá pra. Eu entendo esse ponto. Eu entendo que a análise do VAR não pode ser em câmera lenta para um lance interpretativo de contato, né? A câmera lenta tem que ser usada para, assim, será que tocou na mão dele ou não? Né? Aí você vai ver se tocou, se não tocou. Né? No caso que, sei lá, o jogador dominou a bola e fez o gol. Aí não deu para ter certeza se ele dominou com a mão ou não dominou. Aí é para isso que serve. Então aí, obviamente, você usa a câmera lenta. Então acho que é uma questão de uso. E isso ainda tem muito mau uso nesse sentido, né? Acaba usando uma câmera. Eles mostram na velocidade normal e na câmera lenta. E aí é inevitável que a câmera lenta contamine a percepção, né? Não tem muito Sim. jeito. Então, eu entendo o ponto dele, mas a forma como ele quis falar foi absolutamente desastrosa. A Inter goleou o Sassuolo por 5-0 e segue em velocidade de cruzeiro. Provavelmente o Lobo vai gritar campeão em maio. Na Ligue 1, uma atuação impressionante do PSG, né, para golear o Olympique de Marseille por 5-0, principalmente porque foi um confronto que o PSG teve algumas dificuldades nessa temporada, né? Perdeu no primeiro turno, o troféu dos campeões, lá a Supercopa da França, foi para os pênaltis, mas dessa vez eles não só venceram por 5-0, como foram 22 finalizações, 4 bolas à trave, XG acima de 4, 5 gols, golaços, né? Não só o do Dembélé foi maravilhoso, mas foi tão bonito que depois o do Kvaratskhelia é tipo... Mas ainda assim foi um golaço, né? O do Lee Kang-in também foi um belo gol. Então foi uma apresentação de gala realmente do PSG numa temporada no momento que eles estavam precisando disso, né? Porque é uma temporada de muitos sobes e baixos, muita irregularidade do Paris Saint-Germain, mas pegou, né, o atual vice-campeão e goleou como deveria fazer, né, um clássico, mas assim, goleou com bastante autoridade e segue na liderança, enquanto o Marseille segue um time bastante irregular, né, até eu estava lendo uma coluna sobre sobre esse jogo e o De Zerbi não conseguiu repetir a escalação em nenhuma das rodadas da Liga até agora. E você sabe quantas já foram? 21. 21. Então, tipo, isso complica um pouco também, né? Assim, não é que ele não conseguiu, ele poderia se ele quisesse, imagino se ele quisesse realmente, ele poderia, mas tem muito jogador saindo, machucado, blá blá blá, e ele ainda tá mudando o time. Então, o Marcelo que também ficou fora do mata-mata da Champions League, está em quarto lugar com 39 pontos
até que tá bem tranquilo, tem 6 de vantagem para o Lille, mas é uma temporada de bastante irregularidade. O Lens segue pressionando o PSG, né? Tá em segundo lugar, 2 pontos atrás só, ganhou do Rennes por 3-1 nesse fim de semana, e logo atrás está o Lyon com 42 pontos, num limbo, né? É mais Lyon ou Marseille pelo terceiro lugar, num jogo em que o Endrick foi expulso, e foi merecidamente expulso, né? Eu acho que ele errou, que o árbitro, acho que eu não entendo por que o árbitro também, mais uma das vezes eu não entendo por quê, né? O árbitro mudou o cartão para vermelho, porque o vermelho direto foi exagerado, mas ele já tinha amarelo e foi lance para amarelo, então ele seria expulso do mesmo jeito. Mas o árbitro fez uma baguncinha ali. Eu achei um lance um pouco exagerado de qualquer forma, mas também não entendi por que precisava mudar a cor do cartão. Me pareceu um excesso de preciosismo ali. Não precisava daquilo, não. E também é normal, né? A gente tem visto boas atuações e tal, mas ninguém espera que vai ser o melhor em campo em todos os jogos, fazendo 5 gols no jogo, né? Não, Sim, claro. é natural que em algum momento não brilhe. Em qualquer jogador passa por isso. E também não acho que foi um desastre, né? Acho que é uma decisão ali que eu considero um pouco controversa já. Mas, de qualquer forma, pro Lyon segue, acho que uma recuperação boa, né? O time precisa ficar entre os 3 primeiros colocados para voltar à Champions League, né? Tem sido um grande problema e financeiramente vai fazer muita diferença para o time voltar à principal competição, né? E acho que até pode ser um argumento bom para convencer o Real Madrid a manter o Endrick por mais um ano, né? Deixa mais um ano aqui para ele ganhar uma experiência, vai jogar Champions League. O problema é só se enfrentar o Real Madrid, porque a UEFA não deixa fazer aquela gracinha de não jogar contra o time pelo qual tá emprestado, né? Isso aí já deu problema na Champions League. Na Espanha, pouca coisa mudou na ponta. O Barcelona venceu o Mallorca por 3-0. Só o segundo gol do Lewandowski pela Liga Espanhola desde o fim de novembro, né? Ele está com 37 anos e dando aí, claro, sinais de uma desaceleradinha, né? Mesmo na temporada passada, o Barcelona sentiu a falta dele. Tem uma boa passagem pelo Barcelona, mas parece que tá dando uma desacelerada, né? Acho que o contrato dele termina nessa temporada e aí o Barcelona vai ter que tomar essa decisão de ficar com ele ou não. O Real Madrid teve uma vitória mais difícil contra o Valência, né, no Mestalla, um estádio que coisas acontecem quando o Real Madrid vai para lá, mas dessa vez ele conseguiu vencer, não foi fácil, como eu disse, 1-0, depois do segundo gol do Mbappé só nos acréscimos. O Carreiras fez um belo gol, assim, meio de raça, né, um gol de foi trombando até a bola sobrar e ele finalizou. No Barcelona, as principais notícias vieram fora de campo, né? Você quer um exemplo, Lobo, de como enganar o seu leitor sem mentir? Você faz uma manchete dizendo Laporta renuncia à presidência. E aí, tipo, parece que é uma crise, né? Só que não é. Ele só renunciou porque ele precisa para concorrer à reeleição. É por causa do estatuto. Então, tipo, não é uma crise, é um negócio burocrático, né? Mas é verdade, ele renunciou. Então, o vice Rafa Just. É o que chamam aqui no Brasil, quando o governador vai concorrer a um outro cargo, né? Ou, enfim, senadores, qualquer. Quando vai tentar concorrer num cargo diferente, eles falam aqui em descompatibilização, né? Você tem que sair do seu cargo para poder concorrer. Isso. Então, eu nem tinha notado que o Barcelona. Nem tinha notado que isso acontecia no Barcelona. Primeira vez, eu tenho que ser sincero, mas. Enfim, é por isso, ele só vai. Ele ainda é favorito para a eleição vai ser em 15 de março, então também é uma questão de um mês, que o moço Rafa Just, que é o vice do Barcelona, vai ser presidente interino. Mas quando eu acordei, estava mexendo no Twitter, ainda com sono, eu vi Laporta renuncia, eu falei, pronto, né? Até porque, né, não é que faltam escândalos também, né? Se precisar de escolher um, enfim, mas é só uma questão burocrática e o Barcelona, olha, Lobo, não sei se eu assisto uma Superliga que é o Real Madrid jogando contra o Real Madrid, mas o Barcelona
se retirou oficialmente da Superliga. Poxa Agora, vida, né? agora é só o Real Madrid que sobrou. Dá pra fazer aí Real Madrid pelo mundo, né? Faz Real Madrid Brasil, Real Madrid Estados Unidos, Real Madrid África. Exato. Tá Sei fazendo Real lá. Madrid versus Castilha, Real Madrid versus o time reserva. É o único que sobrou. Não E que a ideia tenha depois. morrido, né, Bonsa? A gente sabe que essa ideia Não, a ideia nunca vai morrer. persiste aí, mas que bom que os clubes não têm muita confiança de vender essa ideia tão abertamente, né? Porque acho que o choque foi grande lá em 2021 e que bom por isso. Espero que quando voltar, porque vai voltar, né? Essa ideia em algum momento, a gente esteja mais preparado para lidar com ela de novo. O Barcelona lidera o campeonato com 58 pontos e enfrenta o Atlético de Madrid essa semana, né? Pela Copa do Rei, pelas semifinais da Copa do Rei, das quais o Real Madrid já foi eliminado. O Real Madrid tem um ponto a menos e está em segundo lugar. O Atlético de Madrid ficou bem para trás, perdeu do Betis, que tinha acabado de golear, né, pela Copa do Rei, por 5-0 e perdeu por 1-0. Gol do Antony, que foi bom o gol, mas eu não sei se era o Oblak, agora eu não tenho certeza se era exatamente ele. Eu só fico em dúvida porque ele é muito bom goleiro para tomar esse tipo de gol, mas era realmente o Oblak. Que o chute não foi muito forte, foi no canto. Eu até olhei e falei, será que era o reserva? Não, era o Oblak mesmo. E o Betis conseguiu aí uma boa vitória. O resto da tabela de La Liga, tem o Villarreal em quarto lugar, com um jogo a menos que o Atlético de Madrid, os dois empatados em pontos. E o Betis, com 38, bem mais para trás, em quinto lugar. O Espanhol também faz uma boa campanha, está ali em sexto. E o Raio Vallecano, o Levante e o Oviedo estão na zona de rebaixamento. Vamos só, antes de ir embora, agradecer ao apoio de todos vocês, né? O José Nilson Vinícius deu boa noite aqui muito tempo atrás, o Nico Rodrigues também, a Cecília Madeira mandou boa noite, americanos, se refere a nós, né? Todos nós que vivemos no continente americano. Você foi colonizado domingo, Lobo? Colonizado? Porque se você vê a NFL, você é colonizado. Eu li na Não internet. sabia. Então, Eu não sabia disso, não. Na verdade, eu vou te dizer que eu peguei pra ver no intervalo, porque eu tinha esquecido. Mas aí a gente assistiu o Benito e depois eu falei, bom, aí agora eu vou ver até o final, né? Aí eu vi. Mas essa temporada eu tava não tenho vendo acompanhado outro jogo, muito. tava vendo outro tipo de futebol, começou no mesmo horário, né? E aí eu preferi aí eu peguei o show do intervalo também e vi o segundo tempo. O moço lá que joga a bola pro Patriots não é mais o mesmo, né? O anterior era melhor. O Getro Martins também por aqui, o Nico Rodrigues dizendo que acabou de passar um cafezinho fresco às 7h30 da noite. Espero que ele, como nós, consiga tomar café e dormir cedo. O Renato Tumi também por aqui, o Cauê Nunes. Tomar café, né? Porque dormir cedo você não dorme, não. Não, mas eu poderia, se eu quisesse. Poderia, é uma opção, né? O Júlio Palmieri perguntando se os podcasts não estão mais em formato podcast. Estão, né? Os episódios. Estão. Ok. Então, eu não sei o que você quer dizer com isso, Júlio. Se quiser, pode Mas mandar eles estão. mensagem aí. Mas eles estão Mas entrando. a gente faz a live aqui e tanto depois eles entram. Sim, eles entram lá em todas as plataformas de áudio normalmente, do jeito que a gente sempre fez. Tá entrando normalmente lá. E aqui também tem uma playlist aqui no YouTube, se você assiste pelo YouTube, só de episódios do podcast também. Então, Isso as aí. duas coisas continuam iguais. Um alô pro Ricardo Alves, de Bananeiras, e um salve pro R19092, que mandou um alô diretamente da capital sergipana, para deixar o like e também dizer que o Clube Esportivo Sergipe é o líder do Sergipão 2026, com 5 vitórias seguidas. Então, parabéns para o Clube Esportivo Sergipe. Parabéns para a gente por ter chegado ao fim de mais um episódio do Meio Campo, né? Fizemos mais um, Lobo. E agora a gente volta na próxima sexta-feira. Lembrando que vocês podem se tornar membros do canal do Meio Campo no YouTube e apoiar o jornalismo independente, apoiar o que a gente faz. Se vocês gostam do nosso
conteúdo, vocês podem se tornar membros lá, tem planos e benefícios. A partir da categoria Centenário, vocês também têm acesso à newsletter que nós enviamos toda terça-feira, também conhecido como Amanhã. Essa é exclusiva para assinantes nossos, tanto do canal de YouTube quanto do Substack. Na sexta-feira a gente manda uma newsletter grátis para o mundo inteiro. E se você não puder contribuir financeiramente e gostar do conteúdo, conte para os seus amigos. Isso também ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima.